fazer o seguinte: nós vamos levar a Deus em oração e depois meditarmos na palavra do nosso Deus. Farei perguntas, tá bom? E também os amados podem fazer pergunta, aquela que eu não souber, com certeza eu não vou inventar, mas estarei estudando, analisando, para que amanhã eu possa trazer uma resposta com mais firmeza, tá bom? Mas nós vamos orar pedindo a sabedoria de Deus, a dependência, para que tudo que seja feito aqui seja para a edificação do Senhor, que venha trazer glória para o nome do nosso Deus. Somos somente instrumento em suas mãos, temos nossas fraquezas, necessitamos muito da sua graça, temos dificuldade também com as redes sociais, mas Deus tem direcionado a vida de muitos pastores, dando capacidade para poder fazer a sua obra através também das redes sociais. Terça-feira, para aqueles que não fazem parte da nossa igreja, nas terça-feiras nós tínhamos culto com as duas sociedades, masculina e a sociedade feminina, e devemos continuar também com essas programações. Não substitui jamais esses momentos que aqui nós temos, jamais irá substituir a nossa comunhão coletiva no mesmo lugar juntos, adorando o nosso Deus, mas podem realmente nos ajudar também na edificação. Então, nós vamos orar primeiramente, tá bom? Amado Deus, precioso Pai, nós queremos te agradecer pelo teu amor, agradecer por tua misericórdia, agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor tem sido bondoso para conosco, misericordioso. Louvamos ao Senhor por esses belos hinos que realmente nos traz alívio no nosso coração, ó Deus, exaltando a pessoa do Senhor, tua soberania, ó Deus, nos ajuda a crer somente e não temer as circunstâncias da vida. Mas o Senhor sabe o quanto nós somos falhos, somos fracos, pequenos. Por isso pedimos perdão a Ti, ó Deus, pelas nossas falhas, pelos nossos erros. Ajuda, Senhor Deus, a mim na responsabilidade de estudarmos a Tua palavra, ensinar, para que seja um meio de bênção, de refrigério para a vida dos amados que estão nos vendo, e que, acima de tudo, seja o Teu nome glorificado e honrado. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Amados irmãos, amigos, é o seguinte: na terça-feira passada, nós iniciamos aqui, que era aquela onde se comemora, né, a Semana da Paixão de Cristo. E nós, como as pessoas estavam com a mente mais voltada, né, a paixão de Cristo, aos acontecimentos daquela semana, então nós começamos na terça-feira, relatando o que aconteceu no domingo e na segunda. Na terça-feira, na quarta-feira, nós falamos dos acontecimentos da terça e quarta. Na quinta-feira, falamos dos acontecimentos da quinta. Na sexta-feira também a crucificação. E no domingo, nós estávamos fazendo nossa programação lá na rádio, não somente transmitido pela rádio, mas também pelo Instagram. E a gente estava dando somente uma pequena introdução, fazendo uma revisão dos acontecimentos do domingo. O que aconteceu no domingo. E nós vamos abranger mais. Nós vamos falar dos acontecimentos ou das aparições de Jesus durante os 40 dias que ele teve aqui, tá bom? Após a sua ressurreição. E nós começamos no domingo pela manhã, logo no domingo pela manhã, o dia da ressurreição do Senhor. E infelizmente nós tivemos um problema lá com a internet. Muitos irmãos que estavam nos ouvindo e amigos também pelo Instagram não conseguiram acompanhar o estudo. E aí alguns irmãos preocupados porque não tinham acompanhado o estudo, perdeu uma boa parte. Então surgiu realmente a necessidade de estarmos aqui na terça-feira, começando estudando, tá bom? Os relatos no domingo. Muitas coisas aconteceram naquele domingo. Nós não vamos relatar hoje, não dá tempo para a gente relatar tudo. Então vamos uma boa parte hoje, outra amanhã. E espero que seja de grande desafio. Lembro aos irmãos que estamos
utilizando como ferramentas para o nosso estudo a Bíblia de Hayre, tá bom? Lá no final dessa Bíblia tem um estudo sobre a harmonia dos evangelhos, e aí nós estamos utilizando esse estudo lá, utilizando alguns comentários, alguns de forma mais intensífica, né? Mais intensa, o de comentário de Wisby, tá bom? E também alguns artigos também para nos ajudar na compreensão melhor dos eventos de forma cronológica, como aconteceram realmente naquele domingo. E é muito interessante, porque a gente percebe que Jesus ele ressuscita no domingo ele ressuscita, e Mateus, nós estamos abertos aí em João, mas vamos correr para os 4 evangelhos, tá bom? Mas lá em Mateus, os irmãos já podem ir até lá, e seria bom que todos tivessem suas Bíblias abertas. Lá em Mateus capítulo 28, nós podemos ver o primeiro acontecimento aí que ocorreu no domingo da ressurreição. No domingo da ressurreição. Olha o que diz aí. Mateus 28, versículo 2 a 4. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto, deixa eu só colocar aqui uma figura aqui para os amados, tá bom? Enquanto eu estiver lendo esse relato aqui, tá bom? Então deixa eu só botar aqui uma figura, creio que vai dar para os irmãos. Tá dando, não é isso? Tá dando. Pronto. Então deixa eu ler aqui. Foi esse acontecimento aqui que ocorreu logo no início do domingo, tá bom? Diz o seguinte, vamos ler novamente no versículo 2. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, ficaram como se estivessem mortos. Então, o primeiro acontecimento que nós percebemos aí, amados irmãos, no domingo da ressurreição, tá bom? No domingo da ressurreição, foi que enquanto os guardas, nós estudamos no sábado, né? Que o sumo sacerdote foi até lá, Pilatos, e pediu que guardas estivessem guardando os sepulcros de Jesus, porque eles temiam que os amigos de Jesus, seus discípulos, fossem lá roubar o seu corpo e dissesse que ele tinha ressuscitado. Os guardas estavam lá e, de repente, logo de madrugada, naquele domingo, aparece um anjo, tá bom? Há um terremoto causado por aquele anjo. A pedra, ela é removida. Obviamente, os guardas começaram a tremer e, de tanto medo, eles desmaiaram. Então, esse foi o primeiro acontecimento. Diante disso, se nós seguirmos aqui no texto, no versículo 4, né? Disse, mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse, não temas, porque sei que buscar Jesus que foi crucificado. É interessante, né? Alguém disse que existe em toda a Bíblia, né? Em toda a Bíblia, 365 não temas. E se você pegar, um não temas para cada dia. É interessante aqui que as mulheres, elas ficaram com medo daquilo, né? E daquele acontecimento, e o anjo apareceu para ela e disseram que elas não deveriam temer. O que algumas pessoas têm dúvidas, algumas pessoas ficam perguntando quantas mulheres foram naquela manhã de domingo ao sepulcro. Então essa é a pergunta. Vamos lá. Sempre a gente faz pergunta para
mulheres, e para os homens também aí. Então, quantas mulheres foram até o sepulcro de Jesus na manhã de domingo? 3 responderam aqui. Quem respondeu 3? Isabelle. Isabelle respondeu 3. Tem mais? Eu posso? Não, 3 disseram de novo. Mavani. Isso, irmã Vani também 3. Eu posso. Pode ir. Então nós vamos fazer o seguinte, irmãos. Deixa eu ler aqui alguns textos com os amados irmãos, porque por esta razão é necessário a gente estudar esses eventos de uma forma cronológica. Então, deixa eu logo iniciar lendo aqui João, tá bom? Você pode acompanhar conosco aí, né? Botaram 2. Disseram 2, muito bem. Vamos lá. E Mateus disse que são 2, Somália está dizendo. Ah, certo. Então, o Somália está dizendo que Mateus disseram que disse que é 2, tá bom? Então, vamos seguir comigo alguns textos aqui, tá bom? Disseram 2. Ainda, a pergunta ainda está aí, tá bom? Vamos lá. Olha, Estão dizendo 2. lendo em João, no capítulo 20, versículo 1, diz assim, ó: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. Sendo ainda escuro, viu que a pedra estava revolvida. Então, correndo, foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhe: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde puseram. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Então, perceba que o Evangelho de João mostra que somente uma mulher, tá bom? Ele relata o nome de uma mulher. Mas é importante observarmos que João não diz apenas ela. João relata que Maria foi lá, mas não usa realmente a frase só ela. É importante entender isso, porque algumas pessoas, críticos da Bíblia, creem que e afirmam que a palavra de Deus ela se contradiz. E usa muitas vezes esse exemplo, aonde diz, olha, João disse que só foi uma Maria Madalena. Agora vamos para o texto de Mateus. O texto de Mateus, capítulo 28, versículo 1. Mateus, veja lá, Mateus 28, versículo 1. Diz assim Mateus: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Então, percebemos que Mateus agora diz que foram 2, mas ainda repito, ele não diz que só foi 2, ele relata o nome de 2. Relata o nome de 2. Marcos 16, versículo 1. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Opa! Marcos já registra 3. Maria Madalena, Maria, a mãe de Tiago, e Salomé. Marcos registra 3. Ele não diz que foram apenas essas 3. Ele registrou o nome de 3. Vamos ver o que Lucas relata, tá bom? Lucas capítulo 24, versículo 1, versículo do 9 ao 10. Diz o seguinte: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo. Elas aí está no plural, revelando que é mais de uma, levando os aromas que haviam preparado. Voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11
no versículo 9, viu? Desculpa, versículo 9 agora. Voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram, olha aí Lucas vai relatar, eram Maria Madalena, Joana, parece aqui Joana, Maria, mãe de Tiago, e olha o que Lucas diz, também as demais. Então tinha mais do que essas três aí. Que estavam com elas, confirmaram estas coisas aos apóstolos. Então, penso eu que a resposta certa seria várias mulheres. Então, a Bíblia não relata, amados. Agora, com isso a Bíblia se contradiz? Não. Com esses relatos, nós só chegamos à conclusão e ver o quanto a Bíblia é perfeita, o quanto ela simplesmente foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Porque você percebe que João relata Maria Madalena, Mateus também, Lucas também, mostrando que eles não combinaram para escrever seus evangelhos, mas o Espírito Santo orientando a eles, direcionando eles escreveram exatamente aquilo que Deus queria. Por esta razão a Bíblia não se contradiz. Quando João fala de Maria Madalena, porque João tinha um propósito em mencionar somente Maria. Você quer ver um outro acontecimento? A Bíblia diz lá em Mateus que 2 cegos o Senhor curou na entrada de Jericó. Lucas diz que o cego Bartimeu foi curado. Isso não quer dizer que se era 1 ou 2. Na verdade era 2. Mas Lucas, provavelmente por conhecer Bartimeu, ele até menciona o nome até do pai de Bartimeu, ele quis focalizar na vida de Bartimeu. Então a Bíblia não se contradiz. Então, por esta razão, é preciso utilizar desse estudo a harmonia dos evangelhos para poder entender e compreender. Tá bom? Agora, o que nós queremos agora é colocar numa ordem cronológica como esses eventos ocorreram e como e também na ordem cronológica, os aparecimentos de Jesus para as pessoas, tá bom? Então, nós vamos chegar ao seguinte. De manhã, lá em Marcos, Lucas, Marcos também, mas deixa eu ler aqui Marcos 16, do 1 ao 4, tá bom? Diz que passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. Porque elas não puderam fazer isso na sexta. Lembra que Jesus morreu às 3 horas? E a partir das 6 horas da sexta já começava o sábado. E aí, elas, como José de Arimateia foi pedir a Pilatos para tirar o corpo. Quando Pilatos concedeu o corpo, já estava perto das 6 horas, já entrando no sábado, e José de Arimateia e Nicodemos enrolaram o corpo de Jesus e não fizeram uma coisa um pouco rápida, né? Um embalsamento que era o que os judeus sempre faziam. Nessa ocasião, elas compraram os materiais para embalsamar o corpo de Jesus. Como no sábado não podia, por causa de quê? Porque eles não podiam trabalhar. E ainda mais os judeus colocavam uma carga a mais na questão do sábado, nós não vamos entrar em detalhes aqui, vamos deixar para outra ocasião. Então elas foram no domingo logo cedo, crendo, penso eu, na esperança dos guardas permitirem elas entrarem e aí preparar o corpo do Senhor Jesus. Mas o que Marcos diz aí que elas foram. E no versículo 2 ele disse, muito cedo no primeiro dia da semana, ao despontar do sábado, foram ao túmulo. Diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Elas estavam preocupadas, eu gosto desse texto, porque ela estava preocupada
com uma coisa que Deus já tinha resolvido para elas. Muitas vezes, irmão, nós estamos preocupados com uma coisa que vai acontecer daqui uma semana, quando Deus já tem resolvido para nós. Jesus disse que basta o dia o seu próprio mal. O dia, o seu próprio mal. Então nós não devemos, e também o texto lá eu acho que é o Salmo 127, diz que enquanto nós estamos dormindo, Deus está trabalhando, providenciando para nós. Então muitas vezes nós estamos preocupados com uma coisa que Deus já irá resolver no futuro. Vamos pensar naquilo que Jesus disse, basta o dia seu próprio mal, não vamos pensar o que vai acontecer amanhã, não vamos pensar o que vai acontecer depois. Sim, eu não estou falando aqui de planejamento, não. Estou se referindo aqui, muitas vezes, um médico pede um exame e aquele exame chega e você, antes de apresentar ao médico, 15 dias, você passa 15 dias preocupado, ansiosa ou ansioso, achando que aquele exame vai ser uma coisa ou outra, assim, e finda muitas vezes não dando nada. Sofreu antecedentemente de forma, podemos até dizer, insensata quando a gente faz isso. Então, aquelas mulheres foram recebidas pelo anjo, tá bom? Recebida pelo anjo, eu tenho aqui, deixa eu só botar aqui a foto, né? Era para mim ter botado a foto aqui. Nessa foto aqui vai ter 3, né? Porque é o relato aqui de Marcos, tá bom? Então veja aí, eu quero que os irmãos percebam aí que penso que foi exatamente desse jeito, mas tinha mais mulheres, não era somente as 3, tá bom? Mas elas chegaram lá preocupadas quem ia remover essa pedra. E aí, quando elas chegaram lá, Marcos diz que a pedra já estava removida. Que foi o que a gente leu, que houve um terremoto e o anjo, né, que estava assentado ali, tinha removido a pedra. Então, quando elas chegaram lá no túmulo, as mulheres, o que é que vai acontecer? Uma coisa que a gente precisa estudar os demais evangelhos para entender. Porque lá em João, capítulo 20, que a gente leu, João 20, se você quiser conferir lá, João 20, o texto diz que Maria ficou surpreendida com o fato. Elas estavam indo, as mulheres, quando Maria Madalena viu a pedra removida, ela ficou surpreendida. O que foi que ela fez? Ela não entrou, ela saiu correndo. João 20, 1 e 2 nós já lemos. Ela saiu correndo para fazer o quê? Para contar a Pedro e a João. Ela não saiu correndo para contar que Jesus havia ressuscitado. Não foi isso. Não foi isso. Você percebe? Deixa eu só ler aqui o texto. Quando o versículo 2... Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outros discípulos, que esse outro discípulo era João, a quem Jesus amava, e disse, tiraram do sepulcro o Senhor. Então ela não correu para anunciar que Jesus havia ressuscitado. Ela correu para dizer aos discípulos, a João e a Pedro, que tiraram o corpo dele dali da sepultura. Então nós percebemos que foi isso que aconteceu. As outras mulheres permaneceram lá. Tá bom? As outras mulheres permaneceram lá. Você percebe no capítulo 24 de Lucas, você pode abrir conosco aí, se quiser acompanhar aí, seria bom. Lucas 24, versículo 4 a 8. Olha o que diz. Aconteceu que, perplexa a esse respeito, apareceram 2 varões com vestes. Maria Madalena não está aqui. Penso eu que Maria Madalena não está aqui. Foi nessa ocasião, antes de aparecer os anjos, que ela saiu correndo. Quando viu o sepulcro aberto. E viu que o Senhor não estava lá. Então, enquanto ela aconteceu, que ela perplexa com isso, quer dizer, sem saber o que estava ocorrendo, apareceu 2 homens, 2 anjos, com vestes resplandecentes,
estando elas possuídas de temor, tá bom? Aqui quando estavam os dois anjos, que é onde é que estava a questão das mulheres, tá bom? Por essa razão que quando apareceram esses dois anjos, penso eu que Maria Madalena não estava ali, tinha ido contar aos discípulos. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles falaram: por que buscar entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então se lembrar das suas palavras. Maria Madalena não está aqui não. Está vendo? A gente entendeu o evento? Maria Madalena foi correndo para os discípulos dizendo que tinha tirado o corpo de Jesus de lá. Então, por essa razão, nós estamos estudando os eventos de uma ordem cronológica para entender os fatos. Então, as outras mulheres, elas permaneceram no sepulcro. Surpreendidas com a chegada do segundo anjo, elas se colocaram ao lado delas, os anjos se colocaram ao lado dela. Isso causou um certo susto. Eu acho que no domingo teve uma pergunta que disse: pastor, por que elas tiveram medo? Mas não foi somente elas, mas lembra que quando o anjo apareceu a Zacarias, para anunciar a Zacarias o nascimento de João, Zacarias teve medo e o anjo disse: não temas. Lembra também quando o anjo apareceu a Maria, para dizer que ela ficaria grávida, ela também teve medo, porque não é algo que acontece de forma normal. Não venha me dizer aqui, amado, que se você se deparasse com um anjo, você simplesmente não teria medo. Não venha me falar que não. Que eu conheço alguns irmãos aqui que são medrosos, viu? São medrosos. O pastor também, né? Mas era normal elas terem medo. Mas o que o Senhor se preocupa é que esse medo não domine a nossa vida. Tá bom? Então foi por isso que os anjos disseram: ó, não temas, tá bom? Não temas, porque vocês estão buscando aquele a quem o Senhor ressuscitou. Ele não está aqui, ele ressuscitou, vai até os seus discípulos contar, e lembrando vocês que aquilo que ele falava quando estava na Galiléia, queria morrer e queria ressuscitar, e isso aconteceu. E o texto diz aqui que elas compreenderam, que elas realmente caiu a ficha, que Jesus havia ressuscitado. Caíram a ficha das palavras que Jesus já tinha comunicado a elas. E aí o que acontece agora? O que acontece é que essas mulheres, elas vão sair dali, tá bom? Vão sair dali. Então, eu quero só abrir aqui um parênteses. Mais na frente eu falo isso aqui, tá bom? Dá tempo. Então, veja que aquelas mulheres saíram. O que acontece agora? Veja aí, João, lá em Lucas 24, 12, fala também. Na verdade, Lucas vai falar só de Pedro chegando ao sepulcro. Eu vou ler João, porque João já disse que foi Pedro e ele, tá bom? Então, vou lá para João, capítulo 20, versículo 3 ao 10. Saiu, Maria Madalena disse o quê? Maria Madalena foi até Pedro e a João e disse: olha, tiraram o corpo do Senhor. Pedro e João saíram correndo. Diz aí, Pedro e João saíram correndo, ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Esse outro discípulo era João, tá bom? João. No versículo 5, e baixando-se, viu os lençóis de linho, todavia ele não entrou. É interessante aí. Veja, o texto diz que João, ele chegou primeiro, ele olhou e viu os lençóis aonde o corpo de Jesus estava, de linho, mas João, ele não entrou. Veja no versículo 6, João 26. Então Simão Pedro, seguindo,
chegou e entrou no sepulcro. Pedro sempre é agitado, né? É de uma vez, né? Quando ele vai para responder alguma coisa ou fazer alguma pergunta. E aqui, João teve mais cautela, mas Pedro não. Pedro simplesmente entrou com tudo. E olha o que diz. Ele também viu os lençóis. Ele viu os lençóis. E o lençol que estava sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os outros lençóis, mas deixando no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo. Aí João entrou. Quando Pedro entrou, aí João também entrou. Tá bom? Aquele discípulo que chegou primeiro. E diz o texto aí no versículo 8. E viu e creu. Pois ainda não tinha compreendido a escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos e voltar os discípulos outra vez para casa. Outra vez para casa, tá bom? Mas deixa eu ler Lucas 24, 12. Lucas diz o seguinte: Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro. Aí, Lucas só fala de Pedro, mas na verdade foi Pedro e João. Lucas está focalizando mais naquilo que Pedro, na experiência de Pedro. E João falando da sua própria experiência, né? E dizia, abaixando nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa maravilhando do que havia acontecido. Alguns comentaristas, eu estava lendo hoje, mostram que Pedro e João saíram realmente alegres, não porque estavam crendo que Jesus havia ressuscitado, mas porque estavam realmente convictos que ele não tinha sido roubado. Eu não consigo muito entender essa questão aí não, mas o que eu creio que João e Pedro, eles viram. E as evidências que eles puderam ver, revelaram para eles que o Senhor havia simplesmente ressuscitado. Ressuscitado. Então, você percebe aqui, amados, no texto lá de João, que primeiro João chegou. Aí eu quero comentar um pouco, porque é muito importante a gente entender isso, viu? João chegou e o texto diz que João viu. João viu. Tá bom? E é interessante observar aqui que ele vê o quê? As faixas sobre a pedra, sem qualquer evidência de violência nem de crime. Porque se alguém tivesse roubado, ninguém ia se preocupar de roubar o corpo e tirar todas as faixas que estavam enrolando o corpo do Senhor. E também do jeito como estava no sepulcro, a faixa estava do mesmo jeito como estava o corpo. E o lençol que estava sobre a cabeça não estava junto com as faixas, mas estava no outro canto, bem arrumado. Aí, perceba que eles estão vendo esses detalhes. Porque se alguém vai roubar o corpo de Jesus, ia fazer isso às pressas, ia levar com tudo. E mesmo que quisesse deixar as roupas, com certeza deixaria toda bagunçada no chão. Não é assim que os ladrões, quando entram na casa, fazem? Então, João, quando ele vê ali aquela evidência que ele está vendo, não é de um crime. Mas não havia nada além das faixas. Quando ele está olhando ali, no seu lugarzinho, parecendo com um casulo vazio, né? Como se, sabe aquele casulo, né? Que fica a casinha vazia. É como se Jesus, não foi o que aconteceu. Ele não se levantou e tirou tudinho, não. Ele ressuscitou, ultrapassando ali aquelas faixas. E João viu aquelas faixas ali no túmulo sem o corpo do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? E aí o que é que acontece? Eu esqueci de colocar aqui, mas você já percebe nessa outra figura que eu peguei aqui, tá bom? Naquela ocasião que Maria Madalena ela não está, Maria Madalena, ela vai correr para falar para Pedro e João, na expectativa dela que o corpo de Jesus tinha sido tirado dali. Você percebe aqui quantas mulheres tem aqui? Veja que aqui já tem mais de que 3 mulheres. Nós vemos aqui 5? Isso, 5 mulheres. Então você percebe aqui que é nessa ocasião que a gente percebe que não era só 3, tinha mais, né?
Aqui botou 5 para ver. E aqui é a ocasião que Pedro e João chegam, né? João para na porta, olha, vê os lençóis ali, no canto que onde estava posto o corpo de Jesus. Pedro vem rápido, aí Pedro entra. Quando Pedro entra, diz o texto lá, tá bom? Diz o texto lá, que foi nessa ocasião que Pedro entrou, tá bom? Vocês viram aí, Pedro espantado, né? Quando entrou, João estava lá na porta. Quando Pedro entrou, tá bom? João esperou ele, né? Mas ele, como eu estava falando, ele era um pouco, impaciente, né? Explosivo, né? Na sua decisão. Aí Pedro entrou e diz o texto lá que ele viu as faixas de linho sobre a pedra e o lençol para a cabeça enrolada cuidadosamente colocado de lado. Repito novamente, ladrões de túmulos não desenrolaria o corpo com todo cuidado, deixando tudo arrumado. Na verdade, considerando-se que as faixas eram enroladas com especiarias, seria quase impossível desenrolá-las sem danificar o tecido. A única explicação possível era que Jesus havia passado pelo tecido quando ressuscitou. Então você percebe que Pedro, ele vê isso, ele percebe isso. Aí depois o que é que diz o texto? João entrou no túmulo e ele olhou com um outro olhar. O primeiro olhar dele foi um. O segundo olhar, quando ele entra, já é diferente, a gente percebe no texto. Porque diz o texto que ele viu e creu. Ao escrever esse relato, João usou 3 termos gregos diferentes para ver. Em João 20, versículo 5, quando ele chega na porta, o sentido do verbo ali, viu, significa um espiar, um olhar de relance, né? É como ele chegou assim e olhou, viu somente os lençóis. Esse foi o primeiro ver. No versículo 6, o olhar de Pedro, o viu de Pedro, significa um viu com mais cuidado, uma observação a mais. Olhando, analisando tudo. E quando, João 8, versículo 8, o ver ali, o viu ali é perceber com uma compreensão intelectual. Ele vê que através daquele acontecimento ali, como estava posto os lençóis, era uma evidência, ele estava trazendo isso à sua mente, era um conhecimento intelectual, ele estava vendo por meio das evidências que Jesus havia ressuscitado. Que Jesus havia ressuscitado. E um novo começo está iniciando na vida do apóstolo João e o apóstolo Pedro. Podemos dizer o seguinte, irmãos, que tipo de fé Pedro e João exercitaram nesse estágio de sua experiência espiritual? O Isbe vai dizer que sua fé baseava-se nas evidências. Viram as faixas, tiveram certeza de que o corpo de Jesus não estava lá. Porém, por mais eficaz que sejam as evidências para convencer a mente, não são suficientes para transformar a vida. Nós que vivemos séculos depois desses acontecimentos, não podemos examinar as evidências, pois as provas materiais, o túmulo, as faixas não existem mais. Sabemos muito bem disso. Porém, temos o registro da palavra de Deus. O registro da palavra de Deus. E olha aqui no versículo 9, né, de João 20. Olha o que diz no versículo 9 de João 20. Pois ainda não tinham compreendido as Escrituras. Por mais que nós não temos os fatos ou o túmulo, né, nem as roupas ali, mas nós
temos as Sagradas Escrituras, o registro da palavra de Deus. Porém, nós temos a palavra do nosso Deus, um registro verdadeiro. Na realidade, era justamente a fé na palavra que Jesus havia realmente ensinado aos seus discípulos que despertaram fé na vida dos seus apóstolos. Pedro deixou evidente que a sua fé não se baseava em suas experiências pessoais, mas sim na palavra do nosso Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo do 12 ao 21. Então, lembra, meus amados irmãos, amigos, as evidências que o apóstolo João e o apóstolo Pedro tiveram das roupas e que chegaram à conclusão que Jesus havia ressuscitado, essas evidências não geraram fé, mas eles passaram a saber que Jesus ressuscitaram, crendo nas palavras que Jesus havia dito. A fé deve se apoiar não em evidências, mas na Bíblia. Eu fico muito preocupado com muitos crentes, aonde as evidências falam mais alto do que a própria palavra. Não. Podemos sim crer em evidências quando elas estão apoiadas nas Escrituras. Evidência sem apoio das Escrituras é perigosa, muito perigosa. Então, por mais que nós não temos, podemos dizer, o túmulo lá, nem as roupas, mas nós temos a palavra, que nos mostra que Jesus está vivo. Pedro e João viram as evidências e creram. Posteriormente, o Espírito Santo confirmou sua fé através das Escrituras do Antigo Testamento. Antes daquele dia terminar, ele se encontraria com o seu Senhor pessoalmente. A fé que havia sido obscurecida começou a nascer, sua luz se tornaria ainda mais radiante. As coisas estão mudando na vida dos seguidores do Senhor Jesus. Então veja que coisa interessante. Vou repetir novamente. Naquela manhã de domingo, há um terremoto, a pedra é removida, os guardas desmaiam, as mulheres chegam, Maria Madalena não entra no túmulo, mas sai correndo para avisar a Pedro e João o que tinha acontecido. As outras mulheres entram, aparece o segundo anjo lá dentro, fala para elas que Jesus havia ressuscitado como tinha dito. Essas mulheres saem, chega Pedro, chega João primeiro, olha, vê as evidências, mas não era somente um olhar de espiar. Pedro, do jeito que vem, entra com tudo, olha com mais detalhes e crê naquilo que ele está vendo. João, ele entra, observa de forma mais detalhada ainda e crê que Jesus havia ressuscitado. Agora, amados, Jesus, nesse momento, até esse momento, nós estamos tudo na manhã de domingo. Até esse momento, Jesus não havia aparecido a ninguém. Agora eu faço a pergunta, e nós vamos terminar com esse relato. A quem foi, ou qual foi a primeira pessoa que Jesus apareceu? Vamos lá, vocês têm a oportunidade aí de responder. Qual foi a primeira pessoa que Jesus apareceu? Vamos lá, homens. Vamos lá, quem vai responder primeiro? Vai, Gil. Qual foi? Maria Madalena. Quem respondeu? Isabel. Isabel do Carpinelli? Uhum. Meus parabéns, Isabel. Muito bem. Maria Madalena foi a primeira pessoa que Jesus apareceu a ela. O relacionamento entre Jesus e Maria Madalena é intenso, né? É tão intenso, né? Aonde o Senhor demonstra amor por Maria Madalena, misericórdia e compaixão pela vida que ela vivia. E ela, pela grande transformação que o Senhor fez na vida dela, demonstra tanto amor
que foi realmente alguém querendo zombar da palavra de Deus, criar um filme. Parece que tem um filme aí, Maria Madalena, que mostra que Maria Madalena era a esposa de Jesus. Isso é totalmente contrário. Por quê? Porque algumas pessoas chegam a fazer isso? Porque não crê na palavra de Deus. O que a Bíblia nos diz que sim, Maria Madalena realmente tinha um relacionamento muito intenso de gratidão e de amor pelo nosso Salvador, por tudo aquilo que ele tinha feito. Ela tinha sido horrivelmente afligida por 7 demônios há muito tempo. Quando ela teve um encontro com o Senhor Jesus, ele curou e a libertou da opressão do diabo. Lucas 8:2 fala sobre isso. Desde então, ela se tornou uma seguidora do mestre. Depois que ela, Maria Madalena, vamos agora para a ocorrência. Depois que Maria Madalena contou a Pedro e a João o que ela tinha visto no sepulcro, Pedro e João chegaram primeiro, depois que tiveram aquelas evidências, saíram. Ela depois chega, né? Maria Madalena chega e ela começa a refletir sobre o que tinha acontecido. Ela não acreditava que o Senhor Jesus havia ressuscitado. Isso fica ainda mais evidente quando na porta do sepulcro ela foi questionada por 2 anjos sobre o motivo de estar chorando. Então veja aí no versículo 20, versículo 13. Olha que coisa interessante. Nós vamos concluir com esse acontecimento. Então eles lhe perguntaram, os anjos, os mesmos anjos que estavam lá com as mulheres, que as mulheres já não estavam mais, Maria Madalena estava sozinha, os anjos chegaram para ela e disse: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Até aqui ela não está sabendo que Jesus ressuscitou. As mulheres que saíram de lá já estavam cientes. Pedro e João se convenceram. Mas Maria Madalena está chorando. Os anjos falam, não sei se ela reconheceu que era anjo ou não, mas ela diz: olha, roubaram ou levaram o corpo do meu Senhor. Em seguida, meu amado, em seguida, o texto fala que ela se virou e um outro personagem lhe perguntou por que ela estava chorando. Repito, os 2 anjos disse a Maria a ela, por que ela estava chorando. E quando ela vira, um outro personagem fala para ela: por que estás chorando? Quem foi esse outro personagem? Quem foi esse outro personagem? Vamos lá, homens. Gil. Gil respondeu o quê? Foi Gil? Não. Vamos lá. Jesus. Quem respondeu? Gilvan. Gilvão Seixas. Ou seja, é, não sei. Ah, muito bem aí, Gilvão Seixas. Eu vou botar para Gilvão para ficar 1-1, viu? Se for Seixas, eu vou botar para irmão Gilvão. Mas justamente Jesus, olha no versículo 15. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, ela pensando que era o jardineiro, ela não conheceu porque estava escuro. Respondeu: Senhor, se tu tiraste, diz-me onde o puseste e eu o levarei. Viu? Foi Vinícius. Foi Vinícius, muito bem, Vinícius. Tá bom? Então veja aí que o Senhor realmente fala com ela e ela diz o quê? Ela diz, pensando que era o jardineiro, na verdade era o Senhor ressurreto. E depois o Senhor diz o quê? Maria. E aí, amados, o som inconfundível da voz do amor do Mestre a faz compreender. Era Jesus. Aí Maria Madalena, continuando no texto, exclamou em aramaico Raboni, que quer dizer mestre. Com certeza ela quis abraçá-lo, chamar todo mundo para vê-lo vivo, mas o Senhor orientou de uma maneira diferente. Disse-lhe que voltasse aos discípulos
e contasse o que tinha acontecido. Maria Madalena, amados, foi a primeira pessoa a ver Jesus ressurreto. Sua devoção e amor eram inconfundíveis e incomparáveis. Jesus, ele se revelou primeiro a uma mulher. É interessante a gente ver esses relatos, porque nós vamos amanhã mostrar que os guardas, eles foram contar isso aos principais sacerdotes, esse acontecimento. Os principais sacerdotes disseram para eles que ele deveria dizer para as pessoas que, enquanto eles dormiram, os amigos de Jesus, os discípulos, vieram e levaram o corpo. E diz o texto que até aquele momento essa notícia predominava, que Jesus não tinha ressuscitado, que o corpo de Jesus tinha sido roubado. E eu quero dizer que essa notícia não somente foi divulgada naqueles dias, até hoje em Israel, o que os judeus acreditam é justamente isso. Mas para nós que somos crentes, Jesus está vivo, Ele está conosco, Ele ressuscitou, Ele vivo está. E jamais os discípulos iam inventar uma conversa que Jesus havia ressuscitado, utilizando justamente as mulheres. Porque naquela época, as mulheres não tinham muita credibilidade. As mulheres não tinham muita credibilidade. Se os discípulos quisessem inventar uma conversa, diria que foi um homem que realmente viu Jesus. Mas é interessante para mostrar aqui que as mulheres sempre estiveram perto, seguindo Jesus em seu ministério. Até após a ressurreição foram elas, que foram no sepulcro logo cedo. Para Deus não há diferença de importância entre homens e mulheres. Deus, ele ama tanto os homens como as mulheres. Todos são preciosos aos olhos de Deus. Agora, o que as pessoas não entendem, nem compreendem, são os papéis que eles exercem, dado por Deus. O homem como líder e a mulher como submissa. A submissão não anula seu valor. A submissão não anula. E você percebe que hoje, como bênção a vida das mulheres nas nossas igrejas. Você imagina se não tivesse mulheres nas igrejas, como seria? Então, graças a Deus por isso, pelas bênçãos do Senhor, sobre a vida das mulheres e pelas bênçãos que foram também elas, e que eu digo para vocês, amadas irmãs, vocês são úteis na obra do Senhor. Que Deus a cada dia mais lhe use, demonstre amor pelo Senhor, ame a Ele. Os homens também tiveram seu papel. Que Deus também nos ajude como homens, poder servir ao Senhor. E o que eu quero dizer a todos, Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Isso deve fazer parte da nossa vida diária. Ele está conosco. Ele está aqui onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, eu estarei no meio dele. A ressurreição foi a melhor notícia que esse mundo já ouviu. Creia nisso, meu amado. Ele ressuscitou. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé não tinha valor, Paulo disse. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós não tínhamos esperança nenhuma. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós não tínhamos evangelho para ser pregado. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós seríamos os mais miseráveis do que todos os homens. Ele ressuscitou, Ele está vivo. E cedo ou mais tarde, Ele está vindo nos buscar. Que Deus abençoe a todos. Amanhã, se Deus quiser. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Mas amanhã, se Deus quiser, vamos dar continuidade. Temos muitas coisas, irmãos, a aprender e muitas lições para ser tiradas.